é o seguinte que você tem que saber. Tem que saber exatamente o que eu estou te falando. Tem que compreender, não é somente entender, tem que compreender, trazer para dentro. Colocar um ponto final na sua obra não é o fim de tudo. Diz aí, escritor, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 3 fases da escrita de um livro. E se você já acompanha o canal, você sabe exatamente daquilo que eu vou te falar agora. Só que tem um motivo a mais para aquilo que eu vou te chamar a atenção agora. Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque em breve, muito em breve, você vai receber um material gratuito, um material fantástico, um material, nossa, ótimo, para não falar um palavrão aqui, e que vai ajudar muito você, muito e muito a escrever o seu livro e a publicar o seu livro. Então, somente se você tiver inscrito, somente se você receber as notificações aqui no canal, é que você vai realmente saber sobre esse material que a gente está montando com muito e muito carinho para você. Então vamos lá, vamos falar sobre as 3 fases da escrita de um livro. A primeira, sem dúvida alguma, é pesquisa e planejamento. Isso é claro que é muito importante. Algumas pessoas começam a escrever um pequeno roteiro, um pequeno trecho, e depois vai desenrolando. Só que você precisa entender mais a respeito daquilo que você está querendo escrever, para não ser uma coisa solta, uma coisa totalmente imaginária. Então, por exemplo, você está escrevendo um livro totalmente temporal ou que fala do passado. Então, naquela época, como que eram as coisas? Como é que as pessoas pensavam, sei lá, em 1830? Tinha carro, não tinha carro? Como é que as pessoas falavam? Como eram as relações das pessoas? Porque se você está falando daquele tempo, você tem que trazer toda uma imagem, você tem que trazer todo um áudio, toda uma perspectiva e também até no ponto de vista sinestésico do que as pessoas sentem daquela época. Porque quando o seu leitor estiver lendo aquilo, alguns vão saber muito daquela época, alguns nem tanto. Só que você tem que conectar essa pessoa. Então, levar ela para dentro dessa obra, fazer com que ela viaje para o passado, com que ela veja tudo como é que era, quais eram as cores das casas, como que as casas se dispunham, qual que era o principal meio de transporte, como é que as pessoas falavam, qual era a mídia da época, quais eram os problemas da época, quais eram os problemas financeiros, os problemas econômicos, os problemas de conflitos políticos, que as pessoas estavam falando, que estava em alta naquela época. Tudo isso é muito importante. Agora, se você também vai fazer uma coisa futurística, de 2030, 2100, é claro que você também vai começar a imaginar, você vai pegar um ponto de partida de hoje, mas vai começar a imaginar, na nossa evolução, o que vai acontecer. Daqui a 100 anos, como estará o nosso corpo? Como estará a nossa maneira de falar? E é claro que você vai usar um devaneio ou outro, você vai imaginar uma coisa ou outra. Só que tem muita pesquisa de hoje que mostra exatamente, não exatamente, mas que mostra com uma grande probabilidade do que vai acontecer. Por exemplo, sabe-se que daqui a um bom tempo, milhares e milhares de anos, nós teremos olhos maiores, o nosso cérebro vai desenvolver ainda mais, ou seja, a nossa caixa craniana vai aumentar um pouco mais. Vai até parecer um ET, mas milhares ou milhões de anos. Ou seja, tudo, se é passado, se é presente ou se é futuro, qual é o contexto? Pesquise isso. Entenda como que essas pessoas viviam, como que essas pessoas vivem, se for o presente, e como que essas pessoas vão viver. Então, o que vai ter? Vai ter carro que voa, vai ter uma doença que vai dizimar a população, como tem essas ficções de suspense e tudo mais. O que vai acontecer nesse futuro? Como é que são os carros? Como é que são os aviões? Como é que as pessoas se relacionam? O que as pessoas falam? O que aconteceu no mundo durante esses 100 anos, a partir de hoje? Então é 2118, 2200, o que aconteceu? Como é que as pessoas vivem? Agora, se é realmente o passado e o futuro, e o presente, perdão, a sua pesquisa é muito mais aprofundada, porque são coisas que realmente aconteceram. E aí você tem que trazer esse contexto para mim, para que eu entenda por que fulano de tal pensa daquela maneira, por que aquela menina fez isso, por que o pai dela fez aquilo. Isso é muito importante. Então pesquise e planeje. Qual que é o tempo verbal que você vai utilizar? Como é que o narrador vai narrar toda aquela situação? A riqueza de detalhes. E se for no tempo presente, lembre-se, o seu livro ele vai ser lido na posteridade. Então também enriqueça com coisas do presente. Não fique achando que as pessoas têm a obrigação de entender exatamente
tudo o que está acontecendo. Dê uma esmiuçada. Mostre para elas o que está acontecendo. Mostre como é que está funcionando o dia de hoje. Porque daqui a 10, 20 anos, quando a pessoa pegar o seu livro hoje, ela vai entender exatamente esse contexto do nosso tempo atual. Então, se você pegar o Machado de Assis, você consegue entender muito e muito do que aconteceu naquela época. Como que se pensava, como que se andava, o que se comia, qual que era o português falado da época, qual que era o português escrito da época. São vários e vários quesitos. Então pesquise e planeje. Se é passado, se é presente ou se é futuro, que aqui no caso é um pouco mais de imaginação, traga informações relevantes. Mostre o contexto para a pessoa, para o seu leitor e insira essa pessoa no contexto. Como? Mostrando essa riqueza de detalhes. Então, primeiro passo, pesquisa e planejamento. Assim o seu livro vai ser muito e muito bom. Um outro quesito ainda da pesquisa e planejamento é o seguinte: todo planejamento ele pode ser mudado. Então, em algum momento, você quer alterar a história, você quer alterar o que acontece com uma personagem, o protagonista vira antagonista, isso não tem problema nenhum. O mote do seu planejamento, ou seja, o centro, ele tem que se manter. Só que o resto tem interferências. Enquanto você está escrevendo um livro, às vezes você está lendo mais 3. Aconteceu alguma coisa, você teve uma grande de uma ideia, você viu algo na televisão, você viu algo na internet, te inspirou? Então não tem problema, você pode mudar, tá? Todo planejamento pode ser mudado, mas o centro, que é claro, a pesquisa e você fazer o melhor do melhor do melhor, que é uma riqueza de detalhes, quer fazer com que o leitor se entretenha, isso tem que se manter. Se você quiser depois mudar a história, que está toda nessa periferia, digamos assim, do seu centro, tudo bem, tá ok? Então não precisa ficar muito fechado. Planejei e tem que ser isso até o fim. Você pode sim mudar, até porque o livro é seu. Então qual que é a segunda fase da escrita de um livro? A escrita. É claro, você tem que escrever. Mas aqui vai uma dica que é muito importante. Cuidado. Não busque muito de você. Tem coisas que são demoradas mesmo. Tem boas coisas que talvez você não tenha percebido na sua vida que demorou um tempo. Depois que você olha e fala, caramba, depois de 2 anos que eu entendi que tudo que eu fiz que foi muito importante. Então não espere que em um mês, salvo um caso ou outro, em um mês você tenha um livro pronto. Porque você vai ter que sentar o bumbum na cadeira, vai escrever, buscar disciplina para tentar escrever todo santo dia. Você vai reler, você vai se autocriticar, você vai revisar, você vai rever se tem algum ponto da história que ficou muito solto. Ou solta, né? Quer dizer, um ponto da história que ficou solto. Você vai mandar para amigos seus, vai mandar para outras pessoas. Ou seja, é um processo extenuante, é um processo um pouco demorado. Então não exija muito de você. Você não tem que entregar esse livro numa noite. Ninguém faz uma casa do noite para o dia. Assim, é um pensamento muito interessante que é: uma mulher faz um filho em 9 meses, mas 9 mulheres não têm um filho em um mês. Então respeite o seu tempo. Você está trabalhando, está estudando, tem que ir na academia, tem que pagar as contas. Escreva um pouquinho por dia. 2, 3 páginas. Revisite, revise. Ao finalizar, olhe a obra como um todo. Se autocritique, mas de uma maneira saudável, buscando a melhoria. Mande a obra para outras pessoas, para que elas possam dar uma olhada. Isso tudo é muito importante. Mas acho que o mais importante aqui da escrita, disciplina e muito cuidado para você não se cobrar muito. Você não tem que correr contra o tempo, tá bom? Então, tempo ao tempo, dia a dia, estabeleça rotinas. Coloque a escrita do seu livro perto de alguns hábitos que você já tenha. Então eu vou escrever o livro sempre depois do jantar, sempre depois do almoço ou a partir do momento que eu acordo. É por isso que, por exemplo, o médico ele passa um remédio antes, depois do almoço, antes ou depois do café da manhã. Nunca é a 1h14 da tarde. Não é assim. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito. Vou ter que colocar um alarme exatamente para 1h14. Então coloque, já uma dica muito boa, coloque esse seu hábito da escrita para que você consiga criar uma disciplina perto de um hábito que você já tenha. Isso é muito importante, porque quanto menos esforço você tem, mais energia e motivação você consegue para poder escrever o seu livro. E não se cobre muito. Tempo ao tempo, apenas comece. Como dizem por aí, é muito mais importante a direção do que a velocidade do caminho. E qual que é a terceira fase? Edição, revisão e leitores beta. Eu até falei um pouquinho disso na nossa segunda fase.
Mas agora é o seguinte que você tem que saber. Tem que saber exatamente o que eu estou te falando. Tem que compreender, não é somente entender, tem que compreender, trazer para dentro. Colocar um ponto final na sua obra não é o fim de tudo. Não é. Você vai precisar sim revisar, você vai ter que fazer a sua primeira edição depois que você manda para uma editora ou para uma editora prestadora de serviços, como o caso do Albatross. Depois que você edita, depois que você manda para edição, você vai mandar para leitores beta, buscando o que precisa ser melhorado, onde está um erro de concordância ou de coerência no texto. Ou seja, não crie a ilusão na sua mente, tá? Que escrever o livro até o final acabou com todo o processo, já era, não tem mais nada a ser feito. Que depois tem o quê? Tem a capa, tem a sinopse, né? Tem o prefácio, tem quem que vai escrever o prefácio, tem a orelha do livro, tem outros quesitos que também são muito importantes. É claro que a gente não pode julgar um livro pela capa, mas a gente sabe que a capa é muito importante. De nada adianta você ter uma ótima de uma história, só que a capa, o título, a imagem que tem, o prefácio, não chama a atenção do seu leitor. Isso também está no planejamento do livro. Então, escrever um livro, terminar esse livro, não quer dizer que terminou o processo. Ainda tem que ser editado, tem que ser revisado 1, 2, 3 vezes, até que você tome realmente a iniciativa para poder publicar o seu livro. Então, vamos resumir aqui? Pesquisa e planejamento. Faça com muito carinho, faça com muita atenção, porque tudo aquilo que a gente se dedica muito, que a gente se dedica com muita força e com muito amor, de uma maneira ou de outra, vai dar certo. E se não der na primeira, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta tentativa. Se você começar a pesquisar, tem vários escritores que depois do terceiro ou do quarto livro é que deu certo. Ou ainda, foi depois que eles morreram que foi se descobrir que eles eram ótimos escritores. Então, tempo ao tempo, faça um trabalho muito bem feito. Segunda parte, adquira a disciplina, estabeleça o hábito da escrita. E só depois que você terminar a escrita, que você vai se autocriticar. E aí entra a última parte, edição, revisão e os leitores beta. Mande para essas pessoas depois, revise, veja onde estão alguns erros, quais as palavras que você pode suprimir, que você pode diminuir para que a leitura não seja muito cansativa, ou como que você vai melhorar ainda mais a sua escrita de acordo com o público que você está almejando. Se é um público extremamente intelectual, é claro que a gente falando assim de uma maneira muito coloquial, teria um português difícil, né? Muito mais bem trabalhado. Aí que entra novamente o quê? No primeiro ponto, pesquisa e planejamento. Você entender exatamente do seu público, o contexto dessa história que você está escrevendo, para poder fazer com que a pessoa se conecte. Por exemplo, um livro para um professor é um livro totalmente diferente de um livro para um aluno. Compreendeu? Então isso é muito importante também. Então essas 3 fases, respeite essas 3 fases, principalmente a primeira, principalmente a segunda e principalmente a terceira. Não tem como pular essas fases. Tempo ao tempo, disciplina, hábito. Tenha, claro, humildade para ouvir as críticas, principalmente as críticas positivas. Melhore a escrita do seu livro. Publique o seu livro. Somente quando você entrar em jogo, somente quando você faz um orçamento, você abraça aquela causa e fala, eu vou publicar o meu livro, custe o que custar, é que você vai ver a sensação maravilhosa que é ver aquilo, você receber aquilo na sua mão e falar, fui eu quem fiz isso. Não desiste, não desiste. Continua, persista. Por mais que demore 1 ano, por mais que demore 6 meses, mas continue. Eu tenho certeza que aí dentro de você tem um ótimo de escritor, um ótimo de um autor. E assim, como uma boa joia, com o tempo vai sendo lapidada. Então, não se culpe, não se cobre muito. Apenas faça o seu melhor. Como diria o nosso colega Mário Sérgio Cortella, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Quer que eu repita? Faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Ou seja, comece, faça, respeite esse planejamento, respeite essas fases, veja todos os outros vídeos, continue acompanhando o canal, que a gente sempre traz aqui conteúdo toda quarta-feira para que você melhore ainda mais a sua escrita, como publicar um livro, como escrever um livro, como vender um livro também, e daqui a pouco, daqui a alguns dias, vai sair um material gratuito fantástico para você. Fantástico.
muito bom, muito denso e muito rico. Então, escritor, eu espero que você tenha gostado do vídeo hoje, comece a fazer, leve todas esses quesitos, eu ia falar até técnicas, mas todos esses quesitos para dentro de você, estabeleça o seu planejamento, faça a sua pesquisa, comece a escrever todo santo dia, depois edite, revise, mande para os seus leitores beta e, pelo amor de Deus, publique, faça o que tem que ser feito. Não escreva e fique com medo que as pessoas não vão gostar e deixa lá o negócio na gaveta, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza, se uma pessoa gostou, milhares de outras pessoas também vão gostar, tá? Por favor, publique o seu livro. Faça esse sonho acontecer. Bom, vou deixar 2 vídeos aqui, o botão para você poder se inscrever no canal e, é claro, se você gostou do vídeo, deixa o like, coloca o seu comentário que a gente sempre está respondendo o mais rápido possível. Um grande abraço e a gente se vê na próxima quarta-feira. Até mais, escritor!